Meus irmãos, quero falar com vocês sobre esse tema que é tão recorrente nos nossos dias, né, nos tempos que nós temos vivido de correria. A letra ali ficou um pouco menor do que eu imaginava, mas a gente vai caminhando assim mesmo. Então quero falar com vocês a respeito de ansiedade, né? Ansiedade é um pecado disfarçado de preocupações justas, né? Até que ponto essa minha preocupação ela sai da esfera normal e entra para uma esfera onde nós esquecemos de olhar para Deus e começamos a olhar para as circunstâncias e recorremos a nós mesmos e não a Deus, né? Então, ansiedade. Nós estamos vendo lá o profeta Abacuque, e ele vai dizer para nós que o justo vive por fé. Então, sim, a gente tem que ficar com isso na cabeça constantemente. O crente, ele vive na fé em Cristo Jesus, naquilo que ele disse, naquilo que ele prometeu, naquilo que ele nos ordenou, naquilo que ele nos mandou fazer, naquilo que ele nos mandou não fazer. Então, nós vivemos pela fé em Cristo, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que está escrito. Paulo também, na mesma dinâmica, ele vai comprovar isso, mostrando que nós vivemos por fé e não por vistas. Então, isso é um... Beleza. Então, as atividades ordinárias do dia a dia, elas trazem para mim e para você dificuldades constantes, né? Então, é muito comum eu e você desviarmos o olhar de Cristo, das Escrituras. Então, muitas situações podem ocorrer. Então, eu coloquei aqui, doença, morte, medo, alegria. Então, essas coisas trazem dificuldades para nós. Estas coisas mexem com o nosso coração. Então, dificuldade é diferente de sofrimento. Embora as dificuldades trazem um grau de sofrimento, o sofrimento ele é causado por questões atípicas, questões fora do ordinário. E a ansiedade faz com que nós demos uma ênfase exagerada em coisas triviais. Então nós devemos regular o nosso coração, porque às vezes nós estamos sofrendo por coisas simples do dia a dia. Essa geração que tem se levantado é uma geração muito fraca emocionalmente. São jovens que têm se levantado, eles não estão preparados emocionalmente para a vida dura que é. E nós temos visto os jovens desesperarem, porque não foram preparados. E coisas do dia a dia, coisas da vida normal. Se você pegar 2 gerações atrás, onde as coisas eram bem mais difíceis, era uma geração mais forte. Era uma geração que não sucumbia a coisas ordinárias. Então isso é muito preocupante. Então, o que é a ansiedade? Tem a imagem ali, e essa imagem ali, ela traz para nós o que pode ser, sim, uma explicação interessante. A ansiedade é igual cadeira de balanço, né? Você balança, balança, balança e não sai do lugar, né? Então você cria aquela falsa impressão que você está em constante movimento, avançando, mas na verdade você não sai do lugar. Então a ansiedade é isso. Ela nos tira a paz, faz com que eu e você possamos até agir de maneira desproporcional, e muitas vezes a gente acha que está fazendo, correndo atrás e resolvendo, mas a gente não está saindo do lugar. A gente dá 2 passos para frente, 2 passos para trás, 2 passos para frente e 2 passos para trás. Então, por que a ansiedade ela tem essa ilustração da cadeira de balanço? Justamente porque ela não leva a mim e você em lugar nenhum. Porque a ansiedade ela é improdutiva. Então a ansiedade é como acelerar o motor do carro em ponto morto. Não resolve, só faz
barulho, né? Só faz barulho e gasta a energia que está lá no tanque. Então, por isso que eu e você devemos entender essa dinâmica bíblica daquilo que Jesus fala para nós com clareza. A ansiedade, ela é improdutível. A ansiedade, ela também é o quê? Irracional. Ela é irracional. Por quê? Ela amplifica o seu problema, tornando colinas e montanhas. É aquela mesma frase que a gente fala, você está fazendo tempestade em copo d'água. Então, quanto mais você pensa a respeito de uma dificuldade, maior ela fica. E observa, é só na cabeça do ansioso que é assim. Então, por isso que ela é improdutiva, ela é irracional e ela também é prejudicial. Então, o organismo humano ele não foi feito para viver nesse estado de estresse e de ansiedade. Isso é contrário à natureza. É por isso que a gente sente o efeito no corpo, né? Pessoas que se entregam à ansiedade, eles perdem o cabelo, né? Trazem algumas doenças de pele, trazem problemas no estômago, trazem dores, e são coisas causadas pela ansiedade. Por isso que nós devemos regular bem o nosso coração, porque nós somos extremamente impotentes sobre essas coisas, né? Então, tem a imagem aí também do ansioso, né? Da ansiedade que é merimnal, que é essa palavra aqui no grego, quer dizer ser dividido, distraído. Então, estar ansioso, em oposição ao todo, desenhando em direções opostas, dividido em partes, desmoronar. Então, imagina, o ansioso, ele fica dividido, ele não sabe se você vai para frente ou se você vai para trás. E aí, como a imagem da cadeira de balanço, o ansioso fica igual o barco, quando cada um rema para um lado. O barco não sai do lugar, o que ele faz? Gira. E você fica rodando, rodando, rodando. Então a ansiedade ela é extremamente prejudicial, meus irmãos. Nós devemos guardar o nosso coração dessas coisas, né? Então ali a ansiedade. Então ansiedade é, em sua essência, uma reação inadequada, muito diferente das inquietudes e preocupações da vida que motivam as pessoas a agir de forma responsável. Então observa. A gente, naquela aula de aconselhamento bíblico, né, sobre as reações que nós temos baseado nas coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu e você, nós não temos controle das coisas que acontecem, mas nós podemos controlar as nossas reações. Então, o pecado não está quando acontece algo, porque em muitos casos foge da nossa atuação. Mas o pecado está nas nossas reações baseado nas coisas que estão acontecendo. Então a ansiedade é essa reação desproporcional. É como você matar um pardal com a bala de canhão. E aí lembra, ela é improdutiva, ela é irracional, ela prejudica. Por quê? Porque a gente tem uma reação inadequada com relação ao tamanho do problema. Por exemplo, os nossos filhos, que são novos, às vezes eles estão ansiosos, nervosos e preocupados com o quê? Às vezes com a viagem. Às vezes com um desejo que eles têm de querer algo. E aí nós que somos adultos, a gente vê que às vezes o coração dele está se perdendo por uma desproporção à realidade do que ele está vivendo. Então, estresse e pressão, em vez de serem prejudiciais, fortalecem-nos para que encaremos os desafios que Deus coloca diante de nós nesta vida. Então lembra, a gente tem falado sobre isso. Oi? A gente vai chegar lá, fica tranquilo. Então,
A pressão, as provações são um meio que Deus mostra para nós o nosso coração. Por isso que há essa necessidade de Deus treinar o nosso coração. E a gente tem que aprender isso. Deus vai treinar o nosso coração para que nosso coração comece a regular o descanso. A gente está descansando no dinheiro, descansando num prestígio, num poder, ou nas influências, ou a gente está descansando em alguém, ou se a gente está descansando de fato em Deus. Então essas pressões, o estresse ordinário da vida, ela regula o nosso coração. Paulo escreveu isso aqui, que além das pressões externas que tinha de enfrentar, tais como perseguição, necessidade e prisão, ele levava sobre si a pressão interior. Olha o que ele vai escrever, preocupação com todas as igrejas. Então, existe um nível correto. E Paulo mostra isso, ele se preocupa com a igreja, ele é um apóstolo, ele tem que orar pela igreja, ele tem que ensinar a igreja, ele tem que exortar, ele tem que estar presente em alguns lugares, então ele escreve. Então há uma preocupação moderada, que é normal, ele é o pastor, ele é responsável. Agora já pensou se Paulo, com todo esse estresse e pressão que ele tinha, por causa da responsabilidade que ele tinha diante de Deus, ele se desesperasse? E naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha carro, naquela época tudo era bem mais lento. Então as notícias demoravam a acontecer, né? As coisas demoravam muito, né? Talvez não, nós não fomos treinados para viver uma vida, por exemplo, naquele ritmo da igreja do primeiro século. Onde quando chegava notícia, por exemplo, de morte de alguém, já dependendo dos casos, a pessoa já estava enterrada há meses, né? Porque era essa dinâmica. Agora, hoje nós com toda essa tecnologia, com essa informação, com essa facilidade, onde nós temos a informação a um clique, alguém te liga, você fala com o filho praticamente de modo instantâneo, né? Você vê que as pessoas que aplicam um golpe, por exemplo, no celular, eu estou aqui com o seu filho e eu estou aqui com o seu irmão, aí você pode ali rapidamente, né, ligar e verificar se é isso mesmo. Então observa, há uma vida ordinária, onde isso tudo acontece. É mesmo. Então Paulo, ele também vivia preocupado, né? Então, olha, Paulo ele confiava em Deus. E o oposto de confiar em Deus é a ansiedade e a frustração. Então quando a gente está com o nosso coração desregulado, quando a gente tira os olhos do Senhor, a ansiedade e a frustração toma conta de nós. E Jesus, meus irmãos, ele falou muito sobre ansiedade, né? E nós vemos que o texto que destaca essa dinâmica é o Sermão da Montanha, né? Mateus 6, em que Jesus aqui faz 5 referências à ansiedade ou à inquietação do nosso coração. E lembra, são problemas da minha vida e da sua ordinários. Ele vai falar de coisas que eu e você, se não estivermos com o nosso coração regulado, tira a nossa paz. Tira e desestabiliza o nosso coração. Porque, nós ficamos preocupados com o que nós iremos comer, beber, vestir. Mas Jesus, ele faz esse alerta. Que eu e você não devemos preocupar com o que nós iremos comer, com as necessidades básicas. Muito menos com as circunstâncias que fogem ao nosso controle, que é o amanhã. Jesus vai dizer, o que vocês podem acrescentar na vida de vocês? Vocês não podem acrescentar um minuto, um côvado, que ele diz. Então, outra expressão que Jesus usa em relação à ansiedade é, não temas. Eu e você devemos não temer. Porque, observa, a gente está estudando sobre viver aquilo que a gente crê. Se nós cremos no Deus que é poderoso, que é providente, que controla todas as coisas,
que é um Deus que nunca é pego de surpresa, por que o nosso coração tá medroso, tá ansioso, tá temeroso, né? Então Paulo, ele também na mesma linha, ele repete a ordem de Jesus contra a ansiedade. Texto clássico que nós conhecemos, né? Olha o que ele vai dizer, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Pedro, na mesma linha, olha o que ele acrescenta lá em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nossa diferença em relação a Deus, ao aconselhar sobre a ansiedade, é que nós queremos encorajar ou corrigir a pessoa com a intenção de ajudar. Então, observa, as pessoas às vezes estão inquietas e a nossa intenção é ir lá e ajudar a pessoa. Não, não faz assim, fica tranquilo, a gente está aqui. Mas Jesus, o que pode todas as coisas, que é Deus, Pedro, Paulo, que estava agindo por inspiração, tinha autoridade apostólica, ele vai dizer assim, ó, não fique ansioso. Então tal frase, meus irmãos, ela tem a força de uma ordem moral, ou seja, a vontade moral de Deus é que não vivamos ansiosos. E aí, sendo mais explícitos, ansiedade é pecado. Então, observa a nossa atuação e a atuação de Deus. Enquanto eu e você, quando presenciamos situações em nós mesmos ou nas pessoas que estão ansiosas, temerosas, você quer ir lá ajudar. Aí você dá alguns conselhos, que é bom, nós estamos aqui para isso também. Só que enquanto a nossa intenção é ajudar, né, levantar a moral da pessoa, ergue a cabeça, vai dar certo, né? A intenção de Deus é o quê? Mostrar para nós qual que é a raiz do problema. E a raiz do problema é o pecado. Então a ansiedade, essa preocupação desproporcional, ela tira a nossa confiança e a nossa segurança de Deus e coloca em nós mesmos. Tem. Não, não. Uhum. Então, é por isso que aquele texto lá de Paulo, né, que pesa sobre mim a preocupação com as igrejas. Então, assim, a ansiedade, a preocupação, ela, em certo grau, ela é normal na minha vida e na sua. Porque eu e você, nós não temos o controle. O problema é quando a gente desregula isso. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, ou a gente precisa de pagar uma conta, né, igual no seu ramo aí, que você precisa de vender, você precisa. Tem toda aquela dinâmica. Isso causa em nós, né, igual o Leomar tem que fechar um contrato para colheita, e o dia vai passando. Né? Julho começa já a colher. Então, assim, há uma normalidade nossa em saber, nossa, o que eu vou fazer? Então, assim, você vai para o Instagram, anuncia, você trabalha, você corre atrás, você divulga, ele liga, ele, né, tô aqui, vocês estão precisando. Então, há uma atividade normal. E essa preocupação e essa ansiedade faz com que eu e você cumpramos a nossa responsabilidade, né? Não é simplesmente, não, vou ficar aqui agora, já a casa está construída, vou ficar aqui agora em casa, vou esperar alguém vir cá. Não, agora eu estou tranquilo. Isso. Aham. Uhum. No Pix.
Uhum. Uhum. Claro. Senão você tinha feito. Aham. Isso. É. É porque assim, ó, lembra, a preocupação ela é inerente a nós. E o pecado, o que que fez comigo e com você? Ele desregulou tudo aquilo que Deus colocou em nós. Então, por exemplo, nessa situação, o senhor se preocupou além do que deveria, porque assim, o que que deveria ter feito? Peraí, eu vou ligar, vou retornar. Porque uma mensagem tem muito golpe, tem muita coisa. Vai que não é a pessoa. Então observa, quando você olha assim, estou precisando aqui, estou no médico, alguma coisa, ou alguém igual um dia ligou para mim e falou assim, estou aqui na estrada e dando dinheiro. Então a nossa ansiedade, a nossa preocupação desregulada faz com que a gente, por isso que ela é improdutiva, irracional e prejudicial, porque faz com que a gente haja por impulso e não haja pensando e orando. Porque observa, a nossa normalidade é, é querer agir e resolver o problema. Mas observe, são coisas que fogem ao nosso controle. Então, qual que era a primeira atitude? Era acalmar, orar. Você já pensou? Senhor, me dá uma luz, me dá uma sabedoria. Por isso que Tiago vai dizer, ó, no meio da prova, peça sabedoria. Então, assim, observe, são coisas simples do dia a dia. A gente está tão acostumado com isso, mas se Deus não tivesse guardado o senhor lá com a Kelly, o senhor tinha perdido R$ 500. Né? Então, assim, é uma preocupação normal? É. É por isso que ó, o texto que a gente leu do Salmo, porque estás abatido a minha alma. Eu e você temos que estar prestando atenção nos nossos sentimentos. Porque nós vivemos não por aquilo que nós sentimos, porque o nosso sentimento nos engana. Então, a ansiedade, ela desregula. E ela faz com que a gente deixe de confiar em Deus, que está no controle de todas as coisas, e comece a querer confiar em nós mesmos. E aí a gente toma uma ação desnecessária, na hora desnecessária, do jeito desnecessário. Então, por que Pedro vai dizer, lança sobre ele toda a vossa ansiedade? Porque você vai começar com uma ansiedade que é normal. Nós somos seres humanos, temos responsabilidade e as nossas responsabilidades nos traz preocupação. É normal. Amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tem que correr atrás disso. Então são responsabilidades. Só que a gente tem que prestar atenção constantemente em oração e leitura se a nossa preocupação não está desregulada a ponto de nós estarmos fazendo aquilo que só Deus faz. Por isso que é aquele constante. Paulo vai dizer, não andem ansiosos, mas em tudo sejam conhecidas em Deus aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem passado. Por isso que Pedro ele completa, lance sobre o Senhor. Senhor, meu coração está ansioso, meu coração está angustiado, meu coração está com medo. Eu sou levado a fazer coisas, às vezes, que eu ajo por impulso, essa ansiedade de querer resolver, de não esperar. Né? Então, mas é porque assim, a gente tem que entender, Valdeir, que eles têm, igual você pegar o Bruno, você pegar o Davi, o Matheus, o Adriano, eles têm 13 anos. Então, assim, eles não têm experiência de vida. E aí eles são expostos a tudo isso. Então, os desejos, as vontades deles são assim, ó.
Então eles têm vontade de ter coisas, eles veem cara com carro, eles veem na televisão gente da idade dele com dinheiro, com coisas, e assim, tudo isso exposto. E eles não têm essa maturidade de vida, não têm uma maturidade espiritual para observar e confiar em Deus. E aí o coração deles fica o quê? Junto com o nosso pecado, o desejo de ter, o desejo de... e as frustrações por não ter, na situação que Deus coloca. Imagina, nós que somos mais velhos, a gente já é levado a sucumbir na ansiedade, na preocupação, e imagina eles, que não têm essa estrutura. Agora, a gente também tem que olhar que as coisas são personalizadas, né? Porque, por exemplo, às vezes um problema que para você é muito problema, para mim é tranquilo. E aí eu falo assim, nossa, mas o Valdeir está numa preocupação desnecessária. Aquilo é tão simples, né? Igual, por exemplo, vamos supor, se o seu João tivesse feito o Pix de R$ 500, ele ia estar mal. Perdi R$ 500. Tá? Aí, o que eu ia falar? Pô, seu João, por que você... É. Então, assim, aí eu e você na situação e falar assim, rapaz, mas era tão simples, seu João. Por que você não ligou para a menina? Ou então, por que você não... Falou, não, vou averiguar, vou... Assim, fazer qualquer coisa pensante na situação. Então, a gente julga a situação baseada nas nossas experiências. Então, assim, para eles, para o outro e para nós, o nosso gigante é grande. O seu problema é problema para você, mesmo que para mim não seja. Por isso que os uns aos outros na igreja é interessante. E é importante que Deus nos chama a não confiar em nós mesmos. Confiar. O tempo que a gente tem vivido, né, o Brasil, por exemplo, numa pesquisa feita em 2017, o Brasil é o país com um número de ansiedade maior no mundo inteiro. O Brasil. Então, por exemplo, você pega as gerações passadas, de 20 anos, 30 anos para trás, nós fomos acostumados a ver a prosperidade, por exemplo, o fruto do trabalho, com tempo. Era muito raro a gente ver, tirando alguém que ganhava na loteria, ter sucesso financeiro há 30 anos atrás, sem ser pelo trabalho e pelo tempo. Era muito comum. A gente cresceu assim. A gente cresceu assim. Então, por exemplo, a gente queria casar, ou a gente queria namorar. E a gente queria namorar, queria ter uma namorada, e queria... O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que casar. Porque a nossa época dizia, para ter uma mulher, para ter uma família, tem que casar. Mas hoje não. Hoje você tem tudo que um casamento te dá sem precisar de casar. Então, assim, essas transformações que vêm acontecendo na cultura têm deixado o povo cada vez mais ansioso. Então, essa cultura consumista, onde você atribui valor, eu só valho porque eu tenho. E aí agora você imagina, isso já causa em nós uma certa ansiedade e a gente tem que cuidar do nosso coração. Porque a gente é de outra época e a gente consegue, né, nós somos crentes, nós somos maduros, e mesmo assim o nosso coração é assaltado. Agora você imagina esses jovens aí, que eles já nasceram na era do clique, da rapidez, e aí quando eles não têm o que eles querem, na velocidade que eles acham que funciona, aí o coração deles... É por isso que nós pais somos responsáveis por ele. A consciência moral dos nossos filhos, a maturidade, ela está sendo formada. Eu e você, nós somos o agente de Deus para treiná-los. Por exemplo, por que eu falo assim, os nossos jovens não devem namorar? Porque namoro é para casar. Se você não tem intenção de casar, você não namora. Por quê? Nós temos essa consciência moral. Aí você deixa os seus filhos se relacionarem. Olha o perigo que a gente está expondo aos nossos filhos.
a problemas emocionais graves. A gente vê todo dia jovens suicidando por causa de desilusão amorosa. Imagina, um adulto já sofre com isso, agora você imagina um jovem de 13, 14, 15, 16 anos, que tinha que estar estudando, jogando bola, né, brincando de boneca, e eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo aquilo que adultos estão fazendo, preocupando com o que adulto está preocupando. E aí observe que a maioria dos casos é culpa de quem? Culpa dos pais que não têm guardado e protegido os filhos. E aí nós colocamos os nossos filhos ao perigo dessas coisas. Agora você imagina uma jovem de 13, 14 anos grávida. Se você pegar uma mulher casada de 30 anos, que o marido, ela está casada, tudo certinho, ela tem 30 anos, tudo bonitinho, e o marido ganha um salário mínimo. Se ela fica grávida, sem planejar, os dois já entram em desespero, já ficam ansiosos, como é que nós vamos cuidar desses meninos? E olha para você ver. Agora você imagina uma jovem menina de 12 anos, 13 anos, que hoje tem exemplos e exemplos. Então, é muito fácil a gente se perder nessa dinâmica. E os jovens, né? Igual nós estamos falando dos jovens, é porque eles não têm essa consciência moral. É por isso que é importantíssimo nós, como pais, falar: não, não está na hora, agora não. Ou agora é hora de fazer isso, agora não é hora de fazer isso. Porque a gente sabe do problema que pode dar. E se der problema, não é um problema grave? Né? Quem que está preparado para ter que jovem hoje de 14, 15 anos está preparado para ser pai? Aham, aham, claro. É porque assim, ó, os pais vão errar, nós não somos perfeitos, nós também estamos aprendendo. Só que não é arrogância, mas você pode dizer para o seu filho: você não sabe nada da vida, eu sei. Isso não é orgulho e arrogância, porque eu sei mais que o Davi, eu sei mais que o Davi. Isso não é arrogância, né? Igual, o Astrogildo conhece mais Davi do que o Adriano. Isso não é arrogância. Isso é uma realidade. O Eleomar conhece mais da vida, o seu João, do que os meninos. Isso é uma realidade. Então tem coisas que a gente vai deixando essa geração fazer e a gente sabe aonde pode dar. E nós, como pais, nós somos os responsáveis por cuidar dos nossos filhos, porque nós não temos o controle de tudo, mas aquilo que nós temos controle, e é nossa responsabilidade, cabe a nós cuidar do coração dos nossos filhos. Lembra, é, 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 o guardar o coração é um treinamento. E nós devemos guardar o nosso coração da ansiedade, porque há essa preocupação natural. Nós somos seres com a natureza corrompida e caída. Nós somos pecadores. Então é muito fácil a gente sair dessa preocupação e dessa, posso chamar de preocupação, ansiedade natural, né? Nossa, amanhã eu tenho que levantar cedo porque eu tenho um compromisso, 8 horas, e aí, nossa, eu não posso acordar atrasado. Então é uma preocupação. Você vai deixar o celular para despertar, você já vai deixar as coisas arrumadas para você não perder. Não, isso é uma coisa normal, que nos ajuda também. Mas o problema é que nós, como mais velhos, mais experientes, né, no contexto da família, nós sabemos o que pode acontecer e a gente não tem cuidado do coração dos nossos filhos. Não, isso. Tem- Ó, né, que não. Ó, o que que eu disse aqui, ó?
Paulo confiava em Deus, né? Quando ele vai falar que cabe a minha preocupação pelas igrejas. Mas aqui, ó, o oposto de confiar em Deus é ansiedade e frustração, né? Coisa boa, tem que continuar. Tem que continuar confiando em Deus o tempo inteiro. Então, o que acontece? A frustração, ela é pedagógica para nós. Olha para você ver, tem um texto. Tem um texto que se... Vou pegar aqui, depois eu falo no microfone. Primeira vez. Eu mostrei esse texto para a Janinha. Esses dias para trás. Ó. Está lá em... Ó, o texto de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1, verso 6. Olha para você ver. Parece que o que está escrito aí é tão assim, comum, mas é o que Deus aponta como uma das motivações do problema que aconteceu. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Reis? Davi está velho. Davi vai morrer. Tem até o episódio aqui que eles colocam uma jovem donzela para dormir abraçado com Davi, porque ele já está velho, ele nem se esquenta mais. Só que Adonias, que era filho de Davi, ele tenta usurpar o trono do rei. E a gente já viu filme de monarquia, a gente sabe que ninguém usurpa o trono do rei. Isso não existe. Só levanta outro rei quando o rei morre. E aí tem a sucessão natural. Ninguém chega e fala assim, sai rei, agora eu que sou rei. Isso não existe. Agora você imagina, o filho do rei, o príncipe, ele olha e fala, vou pegar esse negócio para mim. E aí, depois vocês leem a história. Mas olha o que o verso 6 do capítulo 1 diz assim, ó. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Então observa, ele era príncipe, filho do rei. Ele podia fazer o que ele queria fazer. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha prestígio, ele tinha fama. Então ele cresceu onde Davi não cuidou do coração dele. Nunca frustrou, nunca disse não, isso não pode. É assim que se procede. Então observe. A frustração de Adonias em provavelmente não ter o trono, porque ele já sabia que ele não era o sucessor do trono, ele não soube lidar com essa frustração. O que ele fez? Ele faz uma coisa de louco. Ele tenta usurpar o trono, aí ele não consegue, Davi coloca Salomão no trono, ele dá mais uma investida de novo, porque aí Davi já tinha morrido, aí ele vai falar assim, não, me dá a mulher do nosso pai, ou seja, que ele estava querendo dizer a mesma coisa, eu ainda não estou satisfeito não, o trono tem que ser meu. Ele pede a esposa do pai, que já tinha morrido. Aí Salomão o que faz? Manda matar ele. Mas olha para você ver a marca do texto, porque o pai não ensinou ele a lidar com frustração. Frustração faz parte da vida. Então por que a ansiedade ela gera isso? É o oposto de confiar em Deus, ansiedade e frustração. Então essa responsabilidade que nós pais temos em ensinar os nossos filhos, quando eles estão ansiosos, quando eles estão frustrados, faz com que a gente crie adultos saudáveis. Agora você imagina uma criança que não lida com frustração. Você sabe, eu sei. Ninguém faz tudo que a gente quer. Isso não existe. Esse menino vai trabalhar para alguém. Esse menino vai ser marido e esposa de alguém. Ele vai se relacionar com alguém. E ele não aprendeu a ser frustrado. Olha o que aconteceu na vida de Adonias. E quem fez isso? O pai. O texto é claro, ele está querendo marcar. Ó. Jamais Davi o contrariou dizendo, por que faz isso? Tinha que ter mostrado.
Então, nós devemos regular o nosso coração, porque a ansiedade ela é muito perigosa, porque ela sai desse campo da normalidade e vai para um campo que pode tomar o nosso coração e a gente se perde. A ansiedade ela é improdutiva. Por isso que a gente, no menor sinal do nosso coração de ansiedade, a gente recorre ao Senhor. Senhor, eu estou preocupado com isso. Estou sem dormir por causa disso. Às vezes a gente está preocupado com algumas coisas, a gente acorda 3 horas da manhã e não dorme mais, não é? Você acorda, pum, aí você lembra da coisa, acabou, você não dorme mais. Então, assim, a gente percebe sinais da nossa vida de que a gente está começando a ficar ansioso de maneira desproporcional. Aí a gente recorre à oração. Aí, como aqui diz aqui para a gente voltar de direto aqui do jeito que eu estava falando, né? Então, enquanto nós queremos só ajudar as pessoas com palavras de motivação, né, ou tentar resolver o problema dela ou dele com a ansiedade, Deus ele vai dizer o quê? Ansiedade é pecado. Então, observa o nosso método e o método de Deus. A gente chega na pessoa e fala assim, não, vem cá, papai está aqui. Papai está aqui. Fica tranquilo. O que você quer que o papai faça por você? E Deus fala assim, ó, isso é pecado. Por que você está agindo assim? Por que você está procedendo assim? Eu vou contar uma experiência que a gente tinha com a Júlia, né, gordinha? A Júlia tinha uma amiga e ela tinha problemas, os pais eram divorciados. E ela assim vivia... Ela era muito ansiosa mesmo, né, gordinha? A menina tinha que, às vezes, tomar remédio. Era situação difícil mesmo. Morava só com a mãe. Aí o pai controlava de longe. E era interessante. A Júlia, quando ia para a casa dela, passava lá 1, 2 dias, a Júlia voltava com os mesmos sintomas. Aí a Júlia ficava... Ai, eu estou ansiosa. Ai, porque... E era desse jeito mesmo, a Janinha lembra. Aí eu sentava ela e falava assim, dava aquele grito assim, para, isso é pecado, você está errada. Você não tem motivo para estar ansiosa. Você tem família saudável, você é crente, você vai para a igreja, você tem lugar de dormir, você tem um Deus que cuida de você, tem uma família que te ama, você não trabalha, tudo que você precisa você tem. Que ansiedade é essa que você está sentindo? Isso é pecado. Eu falei, trata o seu coração. Ela olhava para mim, para a Janinha assim, que a Janinha também era dura com ela. Ela olhava assim para mim. Tinha 13 anos, né? 13, desde quando eu... 13, 14 anos. E às vezes ela já chegou a ficar assim, ai pai, peraí. E eu chegava assim. É lógico que eu ficava, meu Deus, se esse método não der certo. Mas eu tenho que confiar na palavra de Deus quando ela disse que a ansiedade é pecado. No nível dela, era pecado. E eu sabia que era ela chegar perto da amiga, ficar 1, 2 dias com a amiga, ela queria viver do jeito que a amiga estava vivendo. Eu e a Janine davam, minha filha, isso é pecado, cuide do seu coração. Até hoje é assim, né? Ela liga para mim, para a Janine às vezes, ai, eu não estou dando conta, pai, porque eu tenho que trabalhar, tenho que pegar ônibus, eu tenho que estudar, eu não estou dando conta. Ei, para. Isso é ansiedade. Eu falei, regula a sua vida, faz o que é certo, cria uma rotina, se organiza e ora. Você está fazendo alguma coisa errada. Por que você está desregulando? Não, porque eu tenho que... Falei, calma. Então assim, nós somos responsáveis. Só que hoje ela é uma adulta, ela vai fazer 20 anos, eu não mando mais nela. Agora, quando ela era pequenininha, eu era bem mais duro que ela. Então assim... Essa é a nossa finalidade e a nossa intenção. Boa, mas Deus vai dizer aqui, ó, é pecado. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, e nós mesmos e as pessoas que a gente aconselha, é o quê? Isso é pecado. Então, a gente vai aconselhar alguém que está ansioso, você tem que escutar com amor, com carinho, com atenção, porque lembra aquilo que eu estava falando, o problema da pessoa... Por mais que para a gente possa ser tirado de letra, né?
Mas para a pessoa é um problema. Ela não está sabendo lidar. Então, é uma realidade o que a pessoa está sentindo. E a gente tem que ter compaixão, empatia, amor pela pessoa. Então, a nossa intenção é ajudar, é claro. Mas a gente não precisa de chegar lá e, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não. Ó, é lógico que se tratando de crente, né? Porque se a pessoa não tem uma perspectiva bíblica, né, ela não vai entender. Mas para o crente você fala, isso é pecado. Essa reação, essa ansiedade é pecaminosa. Olha o que Paulo vai dizer. Não andeis ansiosos. Antes, vai para a oração e conta tudo para Deus. E conta tudo para Deus. E conta tudo para Deus. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Senhor, eu estou ansioso, eu estou preocupado com a colheita, eu estou preocupado com a venda que eu preciso vender. Senhor, eu estou ficando já desregulado. Daqui uns dias eu vou ter uma úlcera. E é uma luta mesmo. E se a gente ensinar isso para os nossos filhos, e principalmente nós que somos pais hoje, nós devemos cuidar do coração dos nossos filhos, porque a gente não sabe o que eles vão enfrentar lá. E essa geração é uma geração ansiosa que não sabe lidar com a frustração. E a ansiedade dá o quê? Frustração. Porque a gente não tem controle. A gente não tem controle. Então, ansiedade é pecado. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. E ensinar isso para a igreja. A gente teve até uma lição lá do Homem ao Máximo, né? Que é isso aqui, ó. Não chama mais pecado de pecado, chama de problema. E aí, isso é muito tranquilo, mas a troca só de palavras e de termos, ela é muito prejudicial. Porque quando eu tenho um problema, eu posso resolver ou não, né? O problema é assim. Nem todo problema tem solução. Tem problema que você não resolve. Então, se ansiedade é um problema, então é um problema, vou ter que... Agora, quando a ansiedade é um pecado, como é que a gente resolve o pecado? Arrependendo, reconhecendo e mudando de vida. Então, se eu mudar o termo de, não, eu tenho um problema, e não um pecado, as nossas reações são diferentes. Então, ansiedade é pecado. Por quê? Porque demonstra falta de confiança em Deus. Olha aqui, se Jesus diz que vai cuidar dos pássaros, do lírio do campo, sendo nós muito mais importantes, por que ele não vai cuidar de nós? Aí Pedro, ele disse que a razão para eu e você lançarmos nossa ansiedade em Deus é que ele se importa conosco. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Deus se importa conosco. E a ansiedade, ela é pecado por dois motivos. Então, quando eu permito lá que a ansiedade me domine, eu estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim na situação que me deixa ansioso. Olha, é isso que nós estamos comunicando para Deus. Agora você imagina, nós que somos seres humanos, aí o nosso filho, a nossa esposa ou o nosso marido, alguém que a gente ama, chega em nós e fala assim, eu não confio em você. Qual que é a sua reação? Alguém chegar igual os nossos filhos, a esposa, o marido, alguém que a gente ama mesmo, chega e fala assim, ó, eu não confio em você, eu não acredito que você vai me ajudar, eu não acredito que você vai estar junto comigo, eu não acredito que eu posso contar com você. Imagina a sua reação. Você não ia ficar triste? Então, isso não era uma afronta para você? Em alguma medida, talvez a gente já passou por isso, os filhos quando vão ganhando mais asas e ficam mais velhos, às vezes os filhos falam, eu nunca contei com você, nunca precisei de você. Olha. Agora, quando a gente fica ansioso, é isso que a gente está dizendo para Deus. Eu não acredito que você vai cuidar de mim, eu acho que você não tem poder suficiente para cuidar de mim. Né? Então, isso é pecado. Então, por que é pecado? Em primeiro lugar, porque a gente diz para Deus que Ele não tem poder, eu não confio em você. E em segundo, a ansiedade. Está com o coração apertado? Então depois a gente vai orar com você, tá bom? Para você descansar em Deus. Então por que ansiedade
Oi? É. Então depois a gente vai orar com você. Aí depois a gente fala, tá? E aí eu oro com você. Então, em segundo, a ansiedade também é pecado porque significa o quê? Recusar a providência de Deus em nossas vidas. Então, ela é pecado porque eu digo que eu não confio em Deus, eu digo que Deus não tem poder, eu digo que Deus não é suficiente, e em segundo, eu recuso a providência de Deus. E a providência de Deus, ela pode ser definida simplesmente como Deus orquestrando todas as circunstâncias e eventos do universo para a sua glória e para o nosso benefício, para o benefício do seu povo. Vamos, por exemplo, pegar um personagem bíblico, José. Imagina José. José ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, aí parece que a coisa vai dar certo. Estou longe, estou distante, sou escravo, mas eu sou um escravo de primeira classe. Eu cuido de tudo, eu não fico acorrentado, eu só não posso mandar matar, mas dentro da casa do meu senhor, que era Potifar, ele podia fazer tudo. Aí dá tudo errado de novo para ele vai preso. Agora você imagina se José fosse alguém entregue à ansiedade. Então imagina, ó, ele sai de uma situação terrível de escravidão e venda dos irmãos, a família escorraçou ele. Ele chega na casa de Potifar, o que ele faz? Ele faz tudo com excelência. Ele é o melhor. Dá tudo errado de novo, ele vai preso por causa de uma mentira. Ele chega na cadeia, o que ele faz? Ele continua sendo o melhor. Então, é alguém que confia na providência de um Deus que está no controle da nossa vida. É isso aí. Aí, por exemplo, você imagina, eu gosto da história de José, porque José, ele é fiel, e mesmo em tempos de crise e sofrimento. A gente lembra da história, José, quando ele vai morrer, ele chama o povo e fala assim, ó, Deus vai tirar o povo do Egito, e vocês não me deixam aqui. Quando Deus tirar, vocês levam os meus ossos. Isso acontece quantos anos depois? 400 anos depois. Então, olha alguém que passa por dificuldades, sofrimentos, situações extremamente de ansiedade profunda, mas ele confia no Deus da providência. Deus, o Senhor tem um plano nesse negócio. Eu não entendo, não sei, mas eu confio no Senhor. Por isso que o salmista vai dizer, por que estás abatido a minha alma? Confia em Deus, espera em Deus. Então é por isso que eu e você devemos entender isso. Quando você fica ansioso, você recusa a providência de um Deus providente. Olha uma poesia que eu escrevi aqui, ó, a poesia. Disse a flor silvestre ao pardal, eu gostaria de saber realmente por que esses seres humanos ansiosos correm para lá e para cá e se preocupam assim. Disse o pardal à flor silvestre, amiga, creio que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como aquele que cuida de mim e de você. Porque foi isso que Jesus disse. Olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros, eu alimento eles. Mateus 10, 29, Jesus diz assim, ó, o voo do pardal, eu que mantenho. E ele só cai quando eu ordeno que ele caia. Então isso aqui é para mexer comigo e com você, né? Aí o pardal e a flor vai dizer, é porque eles não têm um pai como nós, que cuida de nós. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus sábio, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. É Ele quem vai regular e colocar o meu coração e o seu coração na sintonia correta.
Porque a nossa pecaminosidade, ela vai nos levar a querer resolver, ela vai nos chamar a desesperar constantemente. Constantemente. Então, como é que a gente regula isso? Jesus disse: descansa em Deus. Pedro vai dizer: entregue para Deus. Paulo vai dizer: leve para Deus. Não tem outro jeito. A gente tem que aprender isso. Então, a ansiedade, ela é incompatível com o crente. Se ela é pecado, pecado desagrada a Deus. Se eu estou ansioso, eu estou em pecado. Então, por que a ansiedade ela é incompatível com o crente? Porque a ansiedade ela é atípica por causa da nossa fé. O ansioso, ele demonstra pequena fé. Olha para você ver tanto que a ansiedade, ela é o termômetro da minha fé pequena. Porque às vezes você acredita que Deus criou o universo em 6 dias, você acredita que Deus faz isso tudo, você acredita que Deus pode curar de um câncer, você acredita que Deus pode ressuscitar um morto, você acredita que Deus pode libertar alguém das algemas do inimigo, você crê que Jesus te tirou da condenação do inferno, mas aí você não acredita que Deus supre as suas necessidades básicas daqui 2 dias, daqui 3 meses. Então, por isso que ela é incompatível com o crente. Isso. Né? Então, ela é atípica por causa da nossa fé. O ansioso, ele ofende a Deus. A gente tem que entender isso. É pecado e a nossa ansiedade ofende a Deus. Por quê? Porque a gente, com nossa ansiedade, nós estamos dizendo para Deus assim: eu não posso confiar em você. Então, a nossa ansiedade, quando nós vivemos ansiosos e desregulados, a gente afronta o caráter de Deus. Porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus cuidadoso. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E quando eu fico ansioso e não descanso em Deus, eu estou ofendendo a Deus, que Deus, você está fazendo alguma coisa errada aí. Ó. Eu não devia ficar assim. Sendo que Deus está querendo o quê? Forjar o nosso caráter. Ele está querendo usar a situação para nos levar a Ele. Então, em terceiro aqui, ó, o ansioso, ele não crê nas Escrituras. Em suma, por isso que ela é incompatível com o crente. Porque você não acredita que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele disse que vai cumprir. Porque está escrito na Bíblia que Deus cuida. Está escrito na Bíblia que Deus vai voltar. Está escrito na Bíblia que Deus nos salvou. Está escrito na Bíblia que Deus cuida de mim, de você. Só que a nossa atitude, ela é incompatível. É por isso que a gente tem que entender que o cristianismo e a vida são uma coisa só. Por isso que o nosso discurso pode ser bonito. Se a nossa vida não alinha com o discurso, a nossa crença é falsa. Eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu descanso em Deus. Mas a nossa atitude, se ela não estiver alinhada, é você que está enganado. Né? Então, a ansiedade ela é incompatível com o crente. O ansioso é levado pelas circunstâncias. O ansioso não confia em Deus. Conhecendo a Deus, você descobrirá que a ansiedade é o quê? Desnecessária, por causa da generosidade de Deus. Deus é um Deus generoso. Se você confia nas Escrituras e Deus diz que Ele é generoso, Ele vai cuidar de mim e de você. E com generosidade. Então, o ansioso, quando ele não confia em Deus, ele vai demonstrar todas essas coisas, porque a ansiedade ela é inútil. Inútil por causa de quê? Da nossa impotência em fazer algo produtivo quando a gente está ansioso. A ansiedade ela é incrédula, porque é a característica dos descrentes. Incredulidade. Por isso que ela é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente faz que não provém de fé é pecado. Por isso que ela é pecado também, porque ela é fonte de incredulidade.
Então, a ansiedade é insensata por causa do futuro. Ela paralisa a sua vítima, tornando-a desestimulada para realizar algo produtivo. Ela procurará fazer isso com você, levando mentalmente ao dia de amanhã, até que você encontre outra coisa para preocupar. Então, a ansiedade é você viver um dia que não existe. É por isso que a gente preocupa. Jesus vai dizer assim, ó, não andeis ansiosos, que é a vossa vida. O que vocês podem acrescentar para o dia de amanhã? A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Basta seu dia, seu próprio mal. Então, as misericórdias do Senhor se renovam. Qual que é o versículo? Como que diz? As misericórdias do Senhor se renovam. Por que é a cada manhã? Então, mas por que a misericórdia do Senhor é diária? Porque ele vai dizer assim, ó, o dia que você tem é hoje. É hoje que você tem. Amanhã não existe. Então, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, tudo que nós temos em Cristo disponível para nós, é para o dia de hoje. Amanhã, as misericórdias se renovam novamente. A misericórdia de Deus para hoje é só para hoje. Amanhã, a fonte inesgotável de misericórdia, de bênção e sabedoria, ela derrama novamente. Por isso que o ansioso, ele vive em outra época. Ele vive além daquilo que Deus falou. Ei, cuida de hoje. Amanhã é outro dia. Basta seu dia, seu próprio mal. Eu e você somos chamados por Deus a preocupar com as coisas do dia de hoje. Por isso que Tiago vai dizer assim, olha o agricultor, tenha paciência. Senhor, eu preciso de chuva hoje. Senhor, eu preciso disso hoje. Senhor, eu entrego hoje. Porque senão a gente vive além do tempo que nós temos. Porque o passado não existe, ele já passou. O futuro também não existe, a gente não tem ele. Basta seu dia, seu próprio mal. Mas aí a ansiedade faz com que eu e você vivemos em outro lugar. Amanhã. E aí ela leva o nosso coração. Então, qual que é um dos remédios da ansiedade? É conhecer a Cristo. Através da onde? Das Escrituras. Olha para esse Deus que se revelou na Bíblia, mostrando o que Ele fez no decorrer do tempo. O Deus que cuidou de todo mundo. Deus sempre cuidou do seu povo. Sempre. E Ele vai continuar cuidando. Esse é o nosso Deus ao qual nós servimos. Por isso que o salmista vai dizer assim, ó, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. É hoje. É hoje. É hoje, meus irmãos. Jay Adams, ele vai dizer assim, ó, o amanhã pertence a Deus. Toda vez que tentamos nos apoderar dele, tentamos roubar o que é dele. Os pecadores ambicionam o que não lhe diz respeito e por isso destroem a si mesmos. Deus proporcionou-nos somente o hoje. Ele proíbe terminantemente de ficarmos ansiosos pelo que está por vir. Os ansiosos não somente desejam o que lhes foi interdito, mas também falham em usar o que recebem. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Deus proibiu que eu e você soubéssemos. Nós não temos esse poder, essa capacidade. Então, é isso que a ansiedade faz comigo e com você. É o que ele diz aí, ó. Deseja o que foi interdito, ou seja, eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero me preocupar com amanhã. E aí, a segunda que ele coloca aqui, é falha com aquilo que a gente já recebeu. Então, observa. A gente para de olhar para Deus. E quando a gente para de olhar para Deus, a gente esquece de ser grato por aquilo que Ele já deu e fica preocupado com aquilo que Ele ainda não deu, se der, a gente não sabe. Então é muito perigoso a ansiedade. Né? Hebreus 12, de 1 a 2, vai dizer assim, ó, livrando-nos do peso. É um dia de cada vez. Quando eu e você preocupamos com o futuro, eu e você só aumentamos a nossa dor. E é nós que estamos fazendo isso. Preocupar com o futuro é aumentar a dor.
Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, livrando-se de todo o peso do pecado que te assedia, das preocupações. Deus é um Deus amoroso, meus irmãos. A ansiedade é uma rude desconfiança no poder e no amor de Deus. Observa, a ansiedade é pecado. É por isso que Deus nos orienta com as coisas mais simples. Paulo vai dizer, né, que se eu e você tivermos o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Jesus disse assim, eu vou preocupar com a comida de vocês, com a casa de vocês, com o sustento de vocês. E aí, eu e você tentamos justificar a nossa ansiedade. Não, é porque está acontecendo coisas. Não, é por isso que Jesus falou assim, coisas básicas. Eu vou cuidar do que você precisa, eu vou cuidar. Do alimento, da moradia, eu vou cuidar. Então, ansiedade, meus irmãos, é pecado. Paulo vai dizer mais uma vez, quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. Imagina, coisas simples e básicas da minha vida e da sua. Então, para a gente encerrar aqui esse versículo aqui, um dos remédios de Deus para o ansioso é o quê? Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. Observe que existe 2 verbos aqui, para a gente lembrar do Oia, né? O amigo meu vai estar aí semana que vem, na outra. Eu vou pedir para ele vir cá dar uma aula do Oia para nós. Que lá em Sorriso não tem EBD, né? Vou pedir para ele vir cá, ele é muito bom. Vou pedir para ele dar uma aula para nós aqui. Olha aqui, Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, vamos cá os verbos, buscai, pensai. O que eu tenho que buscar? As coisas do alto. O que eu tenho que pensar? Nas coisas do alto. Ação, verbo é ação. Então, 2 coisas para mim cuidar da minha ansiedade. Eu começar a buscar as coisas do alto e começar a pensar nas coisas do alto. Lembra, há uma guerra espiritual acontecendo. E é eu quem vou determinar o que eu vou pensar e o que eu vou buscar. Se você começa a alimentar pensamento terreno, mal, seu coração vai embora. Provérbios vai dizer, assim como imagina, a gente vai criando ilusões na nossa cabeça. Então isso é muito perigoso. Né? Mas esse que dá. A confiança plena em nosso Pai Celestial dissipa a ansiedade e quanto mais conhecemos, mais confiamos. Autoprovisão é uma tentativa de determinar o próprio destino, sem recorrer à fé e confiança em Deus. E até mesmo os crentes cometem esse erro. Ambicionar tesouros terrenos produz afeições terrenas. Então, quando eu e você ambicionamos as coisas da terra, os nossos amores são da terra. Eles cegam nossa visão espiritual e nos afasta do serviço de Deus. Eis a razão pela qual ele promete satisfazer as nossas necessidades. A nossa confiança tem que estar em Deus. Quando a gente começa a preocupar demais com a terra, os nossos amores são terrenos. Nós deixamos de pensar nas coisas do alto, de buscar as coisas do alto, e aí a gente fica muito terreno. Então, meus irmãos, ansiedade é pecado. Aí a gente encerra aqui agora. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, eu e você, nós vivemos por fé nesse Deus amoroso, gracioso, que cuidou de cada detalhe da minha vida e da sua até aqui. E Ele vai continuar cuidando. Então, todas as vezes que o meu coração e o seu coração for assaltado, for levado a sentir ansiedade, preocupações além do normal, que faz com que eu e você nos desestabilizemos, falta oração. Falta conhecer a Deus. Então, a ansiedade nos leva a orar constantemente, todos os dias.
Deus, ele é fonte inesgotável de graça e misericórdia na minha vida e da sua. Nós precisamos da graça que já nos foi dada hoje, quando eu e você levantou e acordou. E Deus tem sido bom. Então confie em Deus. Ansiedade é pecado. E todas as vezes que sua alma estiver abatida, fale para ela: por que estás abatida? Ansiedade é pecado. Me alegrarei e olharei para o meu Deus, para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje não tem salinha nem nada, né? Aí eu coloquei aquela imagem aqui, ó. Por que que você já viu o pescador ansioso? Não fica. Ele fica o dia inteirinho na beira do rio, 2, 3 dias. Se ele não pegar nada, ele vai embora satisfeito, tranquilo. Não é assim? Ele não desespera. Ele está lá confiando que o peixe vai morder a isca. Mas se não morder, tranquilo. Então, a imagem do pescador nos traz essa necessidade de confiar em Deus. E o resultado, se não for esperado, que a maioria das vezes que eu e você quer pescar, a gente não sai com um peixe de 20 quilos. Né? Às vezes a gente não pega nem uma isca. E a gente sai descansando. Então, para a gente lembrar, vamos orar?